Nós vamos falar sobre a influência dos espíritos, né? Acho que o pessoal já estava trabalhando antes da gente começar, porque não funcionava nada, aí tivemos que dar uma ajustada. Mas vamos lá. O tema que a gente vai falar é um tema curioso, né? Porque na doutrina espírita a gente fala em espíritos, né? Mas a maioria de nós não enxergamos se ele está desse lado ou se ele está desse lado. E aí fica aquela dúvida, né? Como que eles podem nos influenciar? Será que a gente consegue ter uma percepção, um sentimento, perceber dessa influência que eles nos dão no dia a dia? Mas, na verdade, nós temos essa oportunidade, mas ainda não aprendemos a administrar, a ter esse contato, essa influência. E como que acontece esse contato? Esse contato é mais ou menos assim, simples. Quando vocês vão numa determinada loja, um restaurante, algum lugar, o que vocês falam? Tem Wi-Fi? Aí alguém responde, sim. Ah, qual que é a senha? Aí dão a senha e aí a gente está conectado com a internet, com o Wi-Fi no celular e vamos fazendo o que a gente gostaria de fazer, pesquisar, ver alguma coisa. A mesma coisa acontece com a gente. A gente precisa conectar o nosso Wi-Fi. Por quê? Toda essa influência acontece pelos nossos pensamentos. Se eu penso coisas boas, eu vou atrair espíritos bons ao meu lado para me dar uma ideia, sugerir alguma coisa. Se eu estou raivoso, eu vou ter a influência de outros espíritos, que a gente costuma chamar de espíritos inferiores, querendo nos influenciar. Então nós vamos dar uma repassada em cima de alguns conceitos para o nosso entendimento, tá? Então veja que coisa interessante. Estou falando tecnologia. Aqui o Kardec, quando estava compilando o livro dos Espíritos, ele fez uma pergunta para os Espíritos. Os Espíritos podem influenciar os nossos pensamentos? O que vocês acham? Podem? Então, a gente já tem essa informação de que eles estão nos influenciando. Quando Kardec fez essa pergunta aos espíritos, aí eles disseram o seguinte: Kardec, muito mais do que você pode imaginar. Os espíritos respondendo à pergunta de Kardec. E falaram mais. Muitas vezes são eles que dirigem os encarnados. É complicado para a gente entender, né? Eles dirigindo a gente, mas a coisa é muito sutil. Então, vamos ver o seguinte. Vamos imaginar um dia a dia nosso. Nós tivemos um desentendimento com a esposa, com o esposo, com a namorada, com o namorado, com o irmão, com o colega de trabalho, tá? Quando nós temos esse desentendimento, o que acontece? A nossa adrenalina vai lá para cima. E nesse momento que a adrenalina foi lá para cima, tem espírito dizendo, não deixa barato não, vamos, reaja, você vai ficar desse jeito? Mas em contrapartida tem outro que está dizendo assim, calma, pensa, pondere. Estamos recebendo influência, mas o livre-arbítrio é nosso. Então nós escolhemos o que vamos fazer, o que vamos responder. Então nós precisamos controlar as nossas atitudes. Não adianta a gente soltar o caminhão de melancia com aquela pessoa com quem a gente estava tendo a divergência e depois mais tarde falar, putz, por que eu fui dizer aquilo? Eu não queria ofender. Só que naquela hora da adrenalina, o meu orgulho, a minha prepotência, a minha vaidade tomou um lado. Não vou deixar barato não.
e vai lá e responde e fala coisas que não deveriam falar. Aí vem, mais tarde, quando a adrenalina baixa, fala, putz, por que eu fui falar aquilo, né? Eu não queria ofender. Agora, vejam que coisa interessante. Nós somos 8 bilhões de habitantes no planeta. Estou arredondando o número. Então nós estamos falando de espíritos encarnados. Mas a doutrina espírita nos ensina que há de 20 a 32 bilhões de espíritos na erraticidade, ou seja, estão espalhados em diversas esferas espirituais. Vocês acham que eles estão lá sentadinhos esperando a hora de... Opa, caiu, você vai reencarnar? De jeito nenhum. Eles conhecem as nossas maneiras, as nossas atitudes. Muitos deles conviveram conosco em vidas passadas e estão querendo nos influenciar. Dependendo da minha conexão do Wi-Fi, eu vou estar com o bem ou com o mal. Então nós temos que estar sempre ligados nas nossas atitudes. Se nós dermos uma passada lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 490, se a gente tem um espírito, normalmente fala, eu tenho um anjo da guarda. E Kardec perguntou, o que eu devo entender como anjo da guarda? E os espíritos responderam, um espírito protetor. Legal, nós aprendemos desde pequenininho, quando começamos a frequentar a religião, e nós temos um anjo da guarda. Mas os espíritos disseram mais, pertencente a uma ordem mais elevada. Ou seja, esse anjo da guarda, esse espírito protetor que todos nós temos, tem um nível um pouquinho melhor. E ele está ao nosso lado para quê? Para nos ajudar. Por que o Criador definiu que teria que ter um anjo protetor? Para nos intuir, para ajudarmos o nosso desenvolvimento. E nós, no dia a dia, temos essa influência, mas nem percebemos. Ainda no Livro dos Espíritos, agora que começam umas coisas interessantes para o nosso entendimento. No item, questão 495, Santo Agostinho e São Luís, 2 santos da Igreja Católica, participaram na compilação do Livro dos Espíritos e disseram, onde vocês estiverem, nós estaremos convosco. Seja nos cárceres, nos hospitais, na solidão, ou seja, sempre os Espíritos estão conosco. E eles dizem mais, não estáis separados desses amigos a quem não podeis ver. Muitos de nós falam, pô, espírita, mas não enxergo nada. Um ou outro tem a intuição, tem a visão, consegue enxergar. Mas nós aprendemos na doutrina espírita que o espírito não precisa estar ao nosso lado. Ele pode nos acompanhar, nos orientar, mesmo à distância. E eles prosseguem. Aqueles que consideram impossível espíritos tão elevados, ou seja, espíritos melhores que nós, para fazerem esse trabalho constante ao nosso lado. E eles dizem mais, nós vos influenciamos mesmo a milhões de léguas distantes. Aí a gente tem que dar uma parada, milhões de léguas. Uma légua equivale a 4,8 quilômetros, vamos arredondar, 5 quilômetros. E eles estão falando a milhões de léguas, então vamos multiplicar 5 quilômetros por milhões. Eles nos influenciam à distância, não precisam estar próximos de nós. Então é algo que a gente não consegue ter essa percepção dessa influência, mas eles estão sempre ao nosso lado. E ainda ele diz o seguinte, o espaço para nós não é nada. Nós ficamos muito vinculados, né, a esse espaço.
mas a imensidão do universo para eles não é nada. E é um pouco difícil a gente entender essa amplitude, a dimensão desse espaço, porque nós somos pequenos, nós estamos ainda aprendendo, evoluindo, se desenvolvendo. Mesmo vivendo num outro mundo, nós conservamos ligações convosco. Então os espíritos estão em outra esfera, em outro lugar. Esse anjo protetor pode em determinado momento estar ao nosso lado ou ele pode estar distante. Mas eles estão sempre conectados com a gente. E aqui outra informação importante. Dispomos de habilidades que ainda não podeis compreender. Habilidades. Quais são essas habilidades? Porque a gente é muito curioso, né? Pô, que habilidade é essa que está falando? Porque aqui ele está no conceito geral. Quem disse isso? São Luís e Santo Agostinho. Então, nesse livro, nos domínios da mediunidade, se vocês tiveram oportunidade de ler, nós temos uma dica dessa habilidade, ou uma das habilidades, que é o chamado psicoscópio. Aí tem gente que deve falar, nossa, psicoscópio? O que é isso daí? Que habilidade que é essa que nós, terrestres, ainda não conseguimos entender? Então, no livro aqui nós temos Aulus com André Luiz e Hilário explicando o que é o psicoscópio. É um óculos. Como o André Luiz e o Hilário não tinham acuidade mental para observar um espírito encarnado ou desencarnado, eles precisavam desse óculos. Quando Chico escreveu esse livro, em 1953, muita gente no meio espírita falou, o Chico está louco, o Chico está obsediado. Mas isso foi em 1953. Um óculos. Então, o que faz esse psicoscópio? Vamos entender um pouquinho. Ele tem a condição de sentir como nós estamos moralmente, nossa ansiedade. O que a gente está pensando? Eles têm a capacidade de escutar cada encarnado com esse óculos. E tem mais, esse óculos pesa algumas gramas. Tudo bem, o nosso óculos não pesa muito, até aí tudo bem. Mas ele faz mais, ele tem uma função eletromagnética. Ele pega todas as condições eletromagnéticas, as ondas espalhadas, faz a conexão para que possa ocorrer a transmissão, o entendimento, a auscultação da alma, a auscultação do ser. Tem o formato de um óculos. E agora complicou. 1953, um óculos que tinha fotografia. O Chico estava louco. Ninguém conseguia entender. Mas, Santo Agostinho não falou em habilidades que vocês não conhecem? 1953. Vamos fazer uma metáfora, ou seja, nós vamos fazer um comparativo para o nosso entendimento. Por exemplo, a gente faz uma metáfora, a vida é um mar de rosas, a vida é alegre, a vida tem perfume. Claro, tem um outro lado também, mas é uma maneira, uma metáfora. Quem assistiu esse filme? 2007. Titio Noel. O que tem nesse filme? Nós vamos ver uma dessas habilidades. O Fred Claus, irmão do Papai Noel, Nick Claus, era um cara trambiqueiro. Foi preso, pagou fiança. E o juiz falou, olha, como é época de Natal, você vai ajudar o seu irmão e os anões a prepararem os presentes para as crianças. Habilidades que vós não conheceis. Lá, o Papai Noel, o Nick Claus, ele fala o nome da cidade, o país, o nome da criança. E nesse filme, o Papai Noel sabe se a criança é merecedora ou não do presente. Não é legal? Pô, mas a pessoa se fosse assim tão fácil para nós? Então, o Fred, que estava trabalhando, como ele era meio malandrão, ele foi dar uma fuçada
Como que é essas habilidades que o Papai Noel, o irmão dele, o Nick Klaus, tinha? O Fred quis influenciar a namorada dele por esse aparelho. Nós temos o livre-arbítrio. Quando a pessoa perguntou, você tem namorado? Ele já estava querendo influenciar, mas ela ponderou, analisou e respondeu, não. O livre-arbítrio dela, ela poderia ter dito, sim, tenho. Em função o Fred ser um cara malandrão, ela ponderou e decidiu. Então, essas influências acontecem no dia a dia da gente. Quantas vezes você vira e fala assim, nossa, eu tive uma ideia sensacional, não sei de onde eu tirei isso daqui. Legal, né? Eu sou bom, né? Eu tive uma ideia maravilhosa, não foi? Só que o pessoal ali do lado começou a dar a dica para a gente, faz assim, faz assado. Mas nós não temos ainda essa percepção, esse sentimento. E o homem muito orgulhoso fala, eu que tive a ideia, eu que pensei, mas vamos em frente. Aqui fazendo um parênteses, para falar dessas habilidades, vocês devem ter ouvido falar do Google Glass. É mais recente, por volta do ano 2000, a Google lançou um óculos que você consegue tirar a fotografia, psicoscópio, lá em 1953. Tem habilidades de escolha, eu quero ir no restaurante, quero ir em determinado lugar, tipo de um Waze. A Google já tinha esse óculos. Mais ou menos o seguinte. Faço os toques todos aqui no canto. Então, um toque lixando, aciono o aplicativo, para baixo eu cancelo, e para mudar o aplicativo, eu mudo aqui, ó. Tem uma câmerazinha aqui, ó, que você pode ver bem pequenininha e tira a foto. Eu falo, vamos ver aqui se eu consigo fazer o teste. Ok, Glass, take a picture. E pronto, tirei uma foto aqui da Daniela Brown, que está gravando um vídeo aqui que a gente está mostrando no G1. Ainda as aplicações são um pouco limitadas, então você só consegue ter resultados de futebol, por exemplo, de outros esportes dos Estados Unidos. O mapa é muito interessante, eu acho que isso é bem legal. A visualização do óculos é muito boa, mesmo sem esse óculos escuros, até na qualidade aqui, isso é muito legal. Ok, Glass, show directions to a restaurant. Aí eu sou de restaurante, é rapidinho, então eu quero ir nesse restaurante aqui. Mostre a rota, está mostrando a rota, então eu posso me deslocar agora, então ele vai mostrando o mapa em tempo real para onde eu tenho que seguir para chegar nesse restaurante. É muito estranho essa sensação de ter uma janela, uma tela na frente do seu olho, não é? Santo Agostinho, São Luís falou de pomos e habilidades que não conheceis. O ser humano estava a caminho, desenvolvendo uma dessas habilidades. Mas tem mais, a Google esfriou esse projeto do Glass e agora nós temos o HoloLens. Eu tive a oportunidade
de ter o contato com um amigo meu, virou um amigo meu, o maior cientista brasileiro que estava fazendo esse projeto junto com a Microsoft. Como que é esse óculos? Esse óculos, eu projeto, por exemplo, o coração dele aqui, pelo óculos. Com as mãos eu vou abrindo o coração dele e eu vou determinar aquela veia, por exemplo, que ele está com um problema para que ocorra uma cirurgia. Júlio César é o nome desse cientista. Então, você consegue fazer cirurgias hoje sem causar nenhum trauma no coração. O Júlio César, junto com a equipe médica, salvou, eu uso essa expressão, 72 crianças com problema no cérebro, através dessa tecnologia. Olha que coisa maravilhosa, eu pego o cérebro dessa criança, com as mãos eu vou abrindo e eu vou achando onde está o tumor. E o médico com o robô vai lá e faz a cirurgia. 72 crianças até o ano passado tinham sido salvas por essa tecnologia do HoloLens. Pode entrar na internet, no Google, vocês vão ver. Mas isso não é nada. Tem uma tecnologia de ponta que chegou, está aí há quase 2 anos, que é chamada o MojoLens. Gente, sabe o que é o MojoLens? É uma lente de contato em LED que projeta um microcomputador, todas as atividades no microcomputador nos olhos. E você consegue, pelo movimento, localizar o que você quer. Agora, o mais surpreendente, essa lente de contato, alguém deve estar pensando, pô, mas não tem bateria? Tem. E sabe como ela é carregada? Toda vez que eu faço meu movimento, com as lágrimas dos olhos. O que eles falaram? Dispomos de habilidades que não conheceis. O ser humano ainda é muito pequeno, recebe a intuição dos espíritos para que essa tecnologia seja desenvolvida e o homem sai lá fora dizendo, eu descobri. Dispomos de habilidades que não conheceis. Mas vamos voltar para o que interessa. Vamos falar ainda do psicoscópio? Vejam bem, nós já falamos que ele tem a capacidade de sentir a alma no seu aspecto de moralidade e sentimento. Eu estou de mau humor hoje. Eles estão vendo que eu estou de mau humor, meu sentimento. Educação. Será que eu sou cortês? Fui cortês com alguém? Eles não falaram, independentemente da devassidão, eu estou próximo de vocês? Um caráter. E tem mais, todas essas características, com esse óculos, ali o André Luiz e o Hilário estavam usando óculos para poder pegar todas as características do espírito encarnado ou desencarnado. Outras características dele faz uma análise de pessoa ou de grupo. Então, por exemplo, o Caio aqui pega e fala assim, gente, vamos fazer um grupo aí para a gente arrecadar livros para a leitura. O pessoal está vendo essa ideia. Se for um grupo fogo de palha, eles vão se afastar e essa ideia não vai vingar. Se essa ideia todos estiverem convictos, eles vão influenciar. Caio, pensa no seguinte, pensa dessa maneira, alguém do grupo tem uma ideia, olha, podemos fazer desse jeito. Vocês não fizeram o bazar aí esse fim de semana? Não teve gente que falou, não dá para fazer a cada 15 dias ou uma vez por mês? Veio à tona, alguém influenciou determinada pessoa que deu a sugestão, o grupo está muito bem imbuído e vai voltar a fazer agora de forma regular. Eles estão nos influenciando a todo momento. O que nós precisamos? Sintonia. Nós temos que estar com o nosso Wi-Fi ligado, sempre com boas atitudes, bons pensamentos, porque aí as coisas começam a fluir melhor. Então analisa o grupo, vê a capacidade desse grupo. E aqui tem um outro detalhe importante nesse livro, que fala das radiações. Que energia que eu estou gerando para ele, para ela no grupo. Olha que coisa interessante. Ou eu estou dando uma energia, isso não vai dar certo não, deixa eles fazerem.
esse óculos consegue fazer essa medição. Dispomos de habilidades que não conheceis. Então, todo mundo, toda pessoa, todo trabalhador é psicoscopado. Nós estamos sempre na mira. Aí o Hilário perguntou para o Aulus, dizendo, qualquer um de nós pode ser submetido a esse exame? Porque ele estava um pouco invocado, né? Ele falou, peraí, ninguém, como que é esse negócio? Todo mundo está me regulando? E vocês? Aí a resposta foi, nós estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores, da mesma maneira que a gente pesquisa vocês. Então, é constante, ninguém está isolado. O Criador não deu só um grupo privilegiado, todo mundo está envolvido. Então, gente, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, diz o seguinte, no mundo espiritual, nenhuma de nossas ações fica oculta. Por quê? O pessoal está nos observando. Então, vamos lá, gente, sorria, vamos. Estamos sendo filmados? Não, estamos sendo... Tá? Então, hoje nós estamos aqui e tem espíritos aí só observando como que a gente está. Nós nos influenciamos mesmo a milhões de léguas. É isso que eles falaram. Vamos sair do Livro dos Espíritos para passar na Gênese agora. Lá no capítulo 6, Galileu Galilei, através do Camilo Flammarion, médium, diz o seguinte, até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual. A Gênese foi escrita em 1868, né? Então, em 1868, a humanidade já começava a estar preparada para receber informações. E aí Galileu estava dizendo o seguinte, olha, nós ficamos paradinhos, agora a gente vai começar a dar maiores informações, porque vocês estão se desenvolvendo, vocês estão crescendo. E hoje a humanidade está cada vez mais crescendo, grandes ideias, grandes transformações, que os espíritos que estão nessa área gerando informação, porque a humanidade já começa a estar preparada. Apesar das guerras, dos conflitos. Por quê? Tudo faz parte da criação. O Criador não deixou nada isolado, gente. Não tem nenhum espaço vazio no universo. Eles estão em todos os espaços, em todas as situações, não existe vazio no universo. Estão sempre nos acompanhando. Para dar uma ideia um pouco mais ampla, nesse livro, Cidade do Além, 1983, a Egorina Cunha, quando do sono físico, ela se desdobrava, saía do corpo e, através da ajuda do espírito de Lúcius, ela foi conhecer várias esferas espirituais. E ela se concentrou um pouco mais no nosso lar. E nesse livro ela dá uma síntese mais ou menos assim. Aqui nós temos o planeta Terra e vamos encontrar a primeira, segunda, terceira, quarta e sétima esfera. Então vamos lá. Na primeira esfera, onde se situam, primeira esfera é próxima à Terra, onde estão os espíritos endurecidos. Aqueles que não acreditam em Deus, não têm visão nenhuma. E a gente viu o noticiário ocorrendo aí. Esses são os espíritos endurecidos, influenciando aquele ser encarnado que estava com o Wi-Fi desligado ou o Wi-Fi ligado para o mal e não para o bem. Na segunda esfera, nós temos aqui, eu costumo brincar dizendo o seguinte, é um umbral light, tá? É um umbral mais levinho. São aqueles espíritos que querem melhorar, já têm um entendimento das coisas, mas ainda precisam evoluir moralmente. Na terceira esfera, é o chamado umbral, onde está o nosso lar. Todo espírito está falando, quando eu morrer eu quero ir para o nosso lar. Mas não é bem assim, vai depender do nosso desenvolvimento moral. Aqui na quarta esfera, nós vamos encontrar
espíritos voltados para a ciência, espíritos que estão no plano espiritual, desenvolvendo tecnologias para, no momento oportuno, entregar aqui na Terra. O Sabin, com a vacina da poliomielite, ficou mais de 20 anos pesquisando, e um dia descobriu: a Terra já estava preparada para receber essa vacina, porque o Sabin tinha uns valores morais muito elevados. Ele não pegou um centavo de receita dessa descoberta. Toda a receita que entrou, ele fez doação. Então vejam como são as coisas. Aí vamos para a quinta esfera. A quinta esfera é um tal pessoal voltado para arte, cultura, músicos, né? De vez em quando cai uma música para cá, olha que maravilha, tal. São vibrações, foram influências dadas a esses compositores. Na sexta esfera, muita gente vai querer estar lá, né? A sexta esfera, o amor fraternal. Olha, eu estou lá no centro, eu dou cesta básica para todo mundo. Quando eu morrer, eu quero estar lá. Será que nós desenvolvemos todas as habilidades de amor, de caridade, de fraternidade? E a sétima esfera é onde estão os co-criadores fazendo todo o desenvolvimento planetário, não da Terra, de todo o universo. São os espíritos co-criadores próximos do Criador. Então esse é o caminho que a gente tem que seguir. Pode ser que a hora que a gente for embora, cuidado para não cair na primeira e na segunda. Se a gente cair na terceira, está legal. Por quê? O Criador quer que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente aprenda todos os ensinamentos que Ele nos ofereceu. Aqui tem outra informação importante. Quando nós estamos livres do corpo físico, quando nós estamos preparando a nossa encarnação, temos que fazer escolhas. E aí o que acontece? A futura existência corporal vai depender do grau que nós estamos atingindo. Então imagine o seguinte, nós vamos fazer um planejamento que nós vamos reencarnar. Então nós vamos estabelecer o que a gente vai querer fazer. Olha, eu era um cara muito orgulhoso, eu quero que na próxima eu seja menos orgulhoso. Os espíritos que estão acompanhando esse planejamento podem dizer, olha, não vai dar certo. Você ainda está muito casca grossa, você vai ter que evoluir. Mas eu tenho livre-arbítrio. E eu falo, eu quero sim. E aí estabeleço uma regra, que eu vou ser menos orgulhoso. Então, eles estão nos influenciando a todo momento. Onde está isso? Questão 872. Quiserem mais detalhes, ela está lá. Nesse livro, Caminho Iluminado, o Emmanuel diz o seguinte: quem te enviou ao trabalho na Terra, ou seja, esses espíritos que aprovaram o nosso planejamento, que deram sugestões, mas nós tivemos o livre-arbítrio de escolher o que nós queríamos ou não queríamos, nossa vida ia ser dura, ia ser fácil, os méritos e os deméritos que a gente teria nessa encarnação. Legal. Ele diz o seguinte: esses espíritos agora estão observando o teu esforço. Então, ninguém veio de paraquedista para cá. Nós fizemos o nosso planejamento. E aqui Emmanuel é incisivo, né? Estão observando todo o esforço que nós fazemos. No livro Consolador, olha que coisa interessante. A atuação dos espíritos de qualquer natureza não fica à revelia de Jesus ou de seus prepostos mentores nessa jornada de experiências. Nós temos o apoio, nós temos a ajuda, mas ninguém fica isolado. Sempre tem alguém nos influenciando. Nós é que escolhemos o caminho que queremos seguir. Então, os espíritos protegem indivíduos ou coletividades. Então, nós sabemos que existe um espírito protetor desta casa. Existem espíritos protetores do bairro que a gente mora. E assim sucessivamente. De tal maneira que nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, sempre ao nosso lado, desde que estamos em sintonia.
Se não estamos em sintonia, eles não podem fazer nada, eles podem influenciar. A decisão é sempre nossa. E de acordo com o nível moral que nós estamos, então é compatível. Então, por exemplo, não vamos colocar um espírito super evoluído lá daquelas esferas que a gente viu do meu lado, porque eu sou um cara pequeno pra caramba. Então, vai ter espíritos do meu lado que poderão me ajudar mais ou menos com o meu nível, para poder me influenciar, para que eu possa crescer e evoluir. Então, caminhando para o encerramento, todas as coletividades espirituais, todas, estão reunidas em suas características familiares. Então veja que coisa interessante. Como que eles estão reunidos? Pela afinidade da alma que nós temos. Então o que acontece? Por que você escolheu a sua sogra? Caiu de paraquedista? Aqui tem uma palavrinha-chave, ó, afinidade. Então, todos que estão no nosso redor, na nossa família espiritual, na nossa família de convivência, temos alguma razão. Por que eu fui conhecer o Caio? Por que o Caio me conheceu? Porque em algum momento nós nos encontramos, em algum lugar, tivemos afinidade e por acaso eu vindo lá de Monte Alegre, tropecei e vi o Caio do meu lado. Foi por acaso? Todos nós somos influenciados. Emmanuel, na questão 177 do livro Consolador. Grupos, indivíduos, sociedades e nações, com todos sem um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Então veja, o Criador nos deu o anjo da guarda, o anjo protetor, o espírito protetor para nos dar uma direção. Mesmo tendo isso, nós fazemos um monte de besteira. Agora, vejam que interessante, vou fazer uma outra metáfora para a gente encerrar. Nós não temos o Waze, então com o Waze eu falo assim, eu quero ir até Amparo, digito lá Amparo. O Waze o que vai fazer? Vai sugerir a melhor rota para mim em Amparo. Ele influenciou. Mas eu não quero fazer esse caminho que ele está mencionando. Eu vou por Itapeva tal, e vou chegar em Amparo. Eu tive o livre-arbítrio de escolher. Legal, eu escolhi, o que o Waze faz? Recalculando, certo? A mesma coisa, então os espíritos não vão nos influenciar. Simplesmente eu escolhi o caminho, mas pela minha escolha, se foi certa, eu vou estar preparando o meu retorno com valores mais elaborados. Se eu rejeitei e fiz outro caminho, talvez eu tenha que ter várias encarnações ainda para aprender, para se desenvolver. Tudo é interligado. Eles estão em todo momento com a gente. Então, no dia a dia, se você está com uma dificuldade, conecta o Wi-Fi. Preciso de ajuda. Que ideia vocês podem me dar? Qual a sugestão? A primeira, a segunda é dura pra caramba para a gente entender a influência que eles estão dando. Mas quando nós pegarmos essa habilidade, parece que você vai estar conversando com eles. Faça desse jeito, faça daquele. Por quê? Nós desenvolvemos essa habilidade, habilidades que não conheceis e estamos conhecendo, e aqueles espíritos que queriam bagunçar o coreto, fazer aquela festa, se afastam, porque não consegue dar conexão com a gente, porque a gente está em outro patamar. Então fica esse recado dessa mensagem que a gente procurou na manhã de hoje, mostrar dessa influência. Nós não estamos sozinhos. Eles estão sempre próximos de nós. Pode ser a milhões de léguas, milhões de quilômetros, mas estão sempre próximos de nós. O que nós precisamos é ter pensamento positivo, atitudes positivas para o nosso desenvolvimento nesta jornada terrena. Tá legal, gente? Então, obrigado
pela oportunidade que o Caio e o pessoal da casa me concedeu, para levarmos essa mensagem de reflexão a todos nós.